Quando Deus quer te preparar, Ele te cala. É no silêncio que Ele revela o que o barulho esconde. Napoleon Hill dizia: a mente que aprende a se controlar comanda o destino. E é por isso que Deus te chamou para o modo caverna, para te tirar do comum, para te ensinar a vencer quando ninguém te aplaude. Há momentos em que o mundo parece barulhento demais. Todo mundo falando, todo mundo opinando, todo mundo tentando provar algo, e no meio desse caos, a tua voz interior vai se perdendo. É aí que começa o verdadeiro teste: calar o mundo para ouvir a tua própria alma. Isso é o que eu chamo de modo caverna. Um estado de consciência em que você se isola não por fuga, mas por foco. Um tempo sagrado onde você corta o excesso, silencia as distrações e mergulha em si mesmo para construir algo que ninguém mais vê ainda. O modo caverna é o território onde nascem as grandes viradas. É ali que a mente se reorganiza, que o espírito se fortalece e que o propósito se torna nítido como nunca. A maioria foge do silêncio porque o silêncio revela demais. Ele mostra quem você realmente é, o que está procrastinando e o quanto tem se distraído com o que não importa. Mas aquele que aprende a ficar só com seus pensamentos, aprende também a comandá-los. E quem domina seus pensamentos, domina o mundo, como dizia Napoleon Hill. Enquanto 99% das pessoas estão ocupadas reagindo, o 1% que realmente vence está planejando. Enquanto uns procuram aprovação, outros constroem em silêncio. O modo caverna não é ausência de movimento. É o período em que a mente cria o mapa que vai guiar os passos. É quando você entende que foco não é fazer mais, é fazer o essencial. Não é correr, é caminhar com direção. A primeira coisa que o modo caverna exige é coragem. Coragem para desapegar de distrações, de opiniões, de conversas que te drenam e te afastam do propósito. Coragem para dizer não a quase tudo e sim apenas ao que te aproxima da tua visão. Nesse estágio, você percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra o tempo, contra o mercado ou contra as pessoas. Sempre foi contra a própria dispersão. E a vitória vem no dia em que você aprende a proteger sua energia como se fosse ouro. Mas atenção! O modo caverna não é sobre se esconder do mundo. É sobre se preparar para voltar mais forte. É o processo em que você limpa o terreno da mente, elimina o que é supérfluo e constrói alicerces invisíveis. É ali, no escuro, que se criam as raízes do sucesso. Quando ninguém está vendo, quando ninguém aplaude, quando parece que nada acontece, é nesse silêncio que você está sendo moldado. Napoleon Hill dizia: toda grande conquista começa primeiro na mente. E essa é a essência do modo caverna. Alinhar seus pensamentos com o seu destino antes de agir. Você para, pensa, reavalia, cria clareza, define prazos, visualiza objetivos, identifica o que precisa ser eliminado. Porque não há progresso sem clareza e não há clareza sem quietude. O que separa os vencedores dos que desistem não é talento, é consistência. A maioria quer resultados imediatos, mas não quer suportar o silêncio do processo. Querem colheita, mas fogem do plantio. Querem sucesso, mas não querem o tédio da preparação. O modo caverna é o momento em que você aceita o preço do crescimento. É o período em que você constrói disciplina quando ninguém te observa, em que você mantém sua fé mesmo sem ver resultado. E é exatamente aí que Deus começa a agir, quando você está sozinho, mas permanece firme. Dentro do silêncio, você vai descobrir o que realmente te move. Vai perceber que muito do que buscava era ruído disfarçado de necessidade. Vai entender que a verdadeira força não é gritar mais alto, é permanecer em paz quando tudo te provoca. Esse estado de foco absoluto é o segredo dos que criam legados. Eles aprendem a viver com propósito, não com pressa. O modo caverna também é o tempo de reconstruir sua identidade.
Você começa a ver o quanto gastava energia tentando ser aceito, o quanto buscava distrações para esconder o medo de fracassar. Mas agora é diferente. Agora você sabe que o medo é apenas um lembrete. Há algo grande te esperando, e o desconforto é o preço da evolução. Então, em vez de fugir, você se prepara. Você entende que a solidão não é castigo, é ferramenta. É nesse silêncio que nascem as versões mais poderosas de si mesmo. As pessoas dirão que você sumiu, que ficou estranho, que está distante. Mas o que elas não entendem é que você está se tornando perigoso, no melhor sentido da palavra. Você está se tornando alguém focado, alguém com clareza, alguém que não precisa provar nada. Porque quando você entende quem é, o mundo inteiro sente a diferença. O que separa os vencedores dos que desistem não é talento, é consistência. A maioria quer resultados imediatos, mas não quer suportar o silêncio do processo. Querem colheita, mas fogem do plantio. Querem sucesso, mas não querem o tédio da preparação. O modo caverna é o momento em que você aceita o preço do crescimento. É o período em que você constrói disciplina quando ninguém te observa, em que você mantém sua fé mesmo sem ver resultado. E é exatamente aí que Deus começa a agir. Quando você está sozinho, mas permanece firme. Dentro do silêncio, você vai descobrir o que realmente te move. Vai perceber que muito do que buscava era ruído disfarçado de necessidade. Vai entender que a verdadeira força não é gritar mais alto, é permanecer em paz quando tudo te provoca. Esse estado de foco absoluto é o segredo dos que criam legados. Eles aprendem a viver com propósito, não com pressa. O modo caverna também é o tempo de reconstruir sua identidade. Você começa a ver o quanto gastava energia tentando ser aceito, o quanto buscava distrações para esconder o medo de fracassar. Mas agora é diferente. Agora você sabe que o medo é apenas um lembrete. Há algo grande te esperando. E o desconforto é o preço da evolução. Então, em vez de fugir, você se prepara. Você entende que a solidão não é castigo, é ferramenta. É nesse silêncio que nascem as versões mais poderosas de si mesmo. As pessoas dirão que você sumiu, que ficou estranho, que está distante. Mas o que elas não entendem é que você está se tornando perigoso, no melhor sentido da palavra. Você está se tornando alguém focado, alguém com clareza, alguém que não precisa provar nada. Porque quando você entende quem é, o mundo inteiro sente a diferença. E quando você finalmente sai do modo caverna, algo muda. Sua voz tem mais peso, seu olhar tem mais propósito. Suas ações são precisas, porque você deixou de viver por reação e começou a viver por intenção. A mesma vida, mas agora com consciência. O mesmo tempo, mas com direção. A mesma mente, mas com poder. E quando você finalmente sai do modo caverna, algo muda. Sua voz tem mais peso. Seu olhar tem mais propósito. Suas ações são precisas, porque você deixou de viver por reação e começou a viver por intenção. A mesma vida, mas agora com consciência. O mesmo tempo, mas com direção. A mesma mente, mas com poder. O que separa os vencedores dos que desistem não é talento, é consistência. A maioria quer resultados imediatos, mas não quer suportar o silêncio do processo. Querem colheita, mas fogem do plantio. Querem sucesso, mas não querem o tédio da preparação. O modo caverna é o momento em que você aceita o preço do crescimento. É o período em que você constrói disciplina quando ninguém te observa, em que você mantém sua fé mesmo sem ver resultado. E é exatamente aí que Deus começa a agir, quando você está sozinho, mas permanece firme. Dentro do silêncio, você vai descobrir o que realmente te move. Vai perceber que muito do que buscava era ruído disfarçado de necessidade. Vai entender que a verdadeira força não é gritar mais alto, é permanecer em paz quando tudo te provoca. Esse estado de foco absoluto é o segredo dos que criam legados.
Eles aprendem a viver com propósito, não com pressa. O modo caverna também é o tempo de reconstruir sua identidade. Você começa a ver o quanto gastava energia tentando ser aceito, o quanto buscava distrações para esconder o medo de fracassar. Mas agora é diferente. Agora você sabe que o medo é apenas um lembrete. Há algo grande te esperando, e o desconforto é o preço da evolução. Então, em vez de fugir, você se prepara. Você entende que a solidão não é castigo, é ferramenta. É nesse silêncio que nascem as versões mais poderosas de si mesmo. As pessoas dirão que você sumiu, que ficou estranho, que está distante, mas o que elas não entendem é que você está se tornando perigoso, no melhor sentido da palavra. Você está se tornando alguém focado, alguém com clareza, alguém que não precisa provar nada. Porque quando você entende quem é, o mundo inteiro sente a diferença. E quando você finalmente sai do modo caverna, algo muda. Sua voz tem mais peso, seu olhar tem mais propósito. Suas ações são precisas, porque você deixou de viver por reação e começou a viver por intenção. A mesma vida, mas agora com consciência. O mesmo tempo, mas com direção. A mesma mente, mas com poder. Se essa voz te despertou por dentro, deixa teu like e compartilha essa mensagem com quem precisa acordar para o próprio propósito.